Nas madrugadas de quinta para sexta-feira, quando o vento sopra frio e as corujas se calam em sinal de respeito ao medo, um som metálico e frenético começa a ecoar pelas estradas de terra batida. Não é o galope de um animal comum, mas o tropel desesperado de uma criatura que carrega o próprio inferno em seu pescoço. A lenda da mula sem cabeça é uma das mais profundas e punitivas do imaginário brasileiro, enraizada em uma moralidade rígida que atravessa os séculos desde o período colonial. Diz a tradição que a maldição recai sobre a mulher que se envolve romanticamente com um sacerdote, rompendo o voto de castidade e desafiando as leis da igreja. Como castigo, ela é despojada de sua forma humana e transformada em uma besta de carga que não possui cabeça, mas que expele labaredas vivas e avermelhadas pelo toco do pescoço. O fogo que ela carrega não é apenas luz. É uma chama mística que queima a alma de quem cruza seu caminho, representando a queimação eterna de um pecado que a sociedade da época considerava absolutamente imperdoável diante de Deus. A aparência da mula sem cabeça é uma visão de puro terror sensorial que desafia a lógica biológica e mergulha no grotesco sobrenatural. Ela possui o corpo de uma mula forte, geralmente de pelagem escura como o carvão, mas onde deveria estar a cabeça, surge uma tocha colossal de fogo encantado que ilumina a noite com um brilho sinistro. Esse fogo não se apaga com a água dos rios e nem com a chuva mais forte. Ele é alimentado pelo próprio remorso e pela agonia da mulher aprisionada naquela forma bestial. Em suas patas, ela ostenta ferraduras de prata ou aço que soltam faíscas azuis a cada choque contra o solo, produzindo um ruído ensurdecedor que pode ser ouvido a quilômetros de distância. No pescoço, carrega um freio de ferro ou bronze que range e tilinta constantemente, simbolizando a rédea curta do destino e a impossibilidade de escapar da sentença que lhe foi imposta. Ela corre sem direção, impulsionada por uma dor invisível, sendo ao mesmo tempo o carrasco e a própria vítima de uma maldição que não conhece a palavra misericórdia. O comportamento da criatura é marcado por uma agressividade cega e uma velocidade que supera qualquer cavalo puro-sangue conhecido pelos homens. Ela percorre 7 vilas ou 7 freguesias em uma única noite, deixando para trás um rastro de vegetação queimada e um cheiro insuportável de enxofre e carne tostada. O relincho da mula sem cabeça é, na verdade, um lamento humano distorcido, um grito agudo que rasga o silêncio da noite e faz com que os moradores se tranquem em suas casas, apagando todas as luzes para não atrair o olhar inexistente da fera. Dizem que ela ataca qualquer ser vivo que encontre pelo caminho, atropelando e dilacerando com seus cascos poderosos. No entanto, sua maior fúria é direcionada àqueles que ousam olhar diretamente para o seu fogo. Para os ribeirinhos e sertanejos, ouvir o tilintar do freio na estrada é o sinal máximo para se deitar de bruços no chão, esconder o rosto na terra e rezar com fervor, pois a mula é a personificação de uma fúria divina que não aceita ser observada pelos olhos dos mortais. A transformação da mulher em mula ocorre de forma violenta assim que o sol se põe na última noite de quinta-feira da lua cheia. Ela sente um calor insuportável subindo pelo peito, uma agitação nervosa que a obriga a fugir para o campo aberto antes que seus ossos comecem a mudar. O processo é uma agonia sem fim. A perda da fala, o crescimento de pelos grossos e a ignição súbita do fogo no pescoço marcam a morte temporária de sua identidade feminina. Durante o dia, ela volta a ser uma mulher comum, porém marcada por uma exaustão extrema, palidez e ferimentos inexplicáveis nos pés e nas pernas, como se tivesse caminhado sobre brasas e espinhos durante horas. O segredo da mula é guardado sob um véu de vergonha e silêncio. Ela sabe que é o monstro que aterroriza a vizinhança, mas está presa a um ciclo de penitência que só termina com o sacrifício,
ou com a intervenção de um ato de coragem extrema. Ela vive entre o altar e o abismo, sendo o lembrete vivo de que as paixões proibidas podem incendiar a vida de forma definitiva e trágica. Existem métodos tradicionais e perigosos para quebrar o encanto e libertar a mulher dessa forma monstruosa. O mais conhecido exige que um homem corajoso se esconda no caminho da fera e, no momento em que ela passar, consiga feri-la com um objeto de ferro virgem ou um espinho de mandacaru até que saia uma gota de sangue. Outra forma de interromper a maldição é remover o freio de ferro que ela carrega no pescoço. Se o freio for retirado, a criatura para instantaneamente de correr e a mulher reaparece, nua e chorando, livre do fogo, mas carregando para sempre a marca daquela noite em sua memória. Contudo, pouquíssimos possuem o sangue frio necessário para enfrentar as chamas e os cascos de uma besta que corre em fúria cega. Na maioria dos casos, a maldição persiste por anos, até que a mulher morra de exaustão ou que o sacerdote envolvido no pecado faleça, levando consigo a dívida espiritual que mantinha o fogo aceso naquelas estradas desertas de um Brasil profundo e místico. A ciência popular analisa a mula sem cabeça como um mecanismo de controle moral, uma lenda criada para preservar a santidade do clero e desencorajar relacionamentos que poderiam desestabilizar a estrutura social e religiosa da época. No entanto, para quem vive no interior, a mula é muito mais que uma metáfora pedagógica. Ela é uma realidade atmosférica. O medo da criatura ajudou a moldar o comportamento das vilas, onde o respeito às leis da igreja era a base da sobrevivência comunitária. A lenda também toca em um ponto sensível da psique humana: o medo de perder a cabeça, ou seja, de perder a razão e ser dominado pelos instintos básicos e passionais. A falta da cabeça simboliza a cegueira da paixão que não mede consequências, enquanto o fogo representa o castigo que consome tudo o que é racional. Ela é a antítese da sabedoria, uma força bruta que corre sem rumo, guiada apenas pelo sofrimento e pela punição de um pecado que não pode ser escondido na escuridão da noite. Nas diferentes regiões do Brasil, a mula ganha detalhes únicos. No Nordeste, ela é vista cruzando caatingas e assustando vaqueiros, enquanto no Sul, suas ferraduras de prata batem contra as pedras dos pampas, iluminando a neblina com seu pescoço flamejante. Apesar das variações geográficas, o elemento do fogo permanece constante como o símbolo universal da purificação e da dor. Ela é vizinha de outras lendas que exploramos, como o lobisomem. Enquanto ele é a maldição do sangue e da linhagem, ela é a maldição do espírito e da conduta. Muitas vezes, dizem que ambos se evitam nas estradas, pois a pureza do fogo da mula repele a impureza da carne do lobisomem. Onde a mula passa, o ar fica rarefeito e as plantas murcham sob o calor intenso de sua passagem, deixando um rastro de terra estéril que demora semanas para se recuperar. Ela é um vulcão em forma de animal, uma explosão de energia espiritual que não encontra saída senão na corrida desesperada pelas freguesias. Curiosamente, há relatos de que a mula sem cabeça pode ser domesticada temporariamente se alguém conseguir amarrá-la com um cabresto de couro de boi preto que nunca tenha trabalhado. Mas quem ousaria tal feito? A criatura é o ápice do indomável. Ela representa a natureza selvagem, que reside dentro da alma humana quando as regras sociais são deixadas de lado. O folclore nos ensina que a mula não é má por natureza, mas uma pecadora em sofrimento. Seu ataque não é planejado, é uma reação à dor que o fogo lhe causa internamente. Ver a mula sem cabeça é ter um vislumbre do purgatório na terra. Ela é a prova de que certas ações possuem um peso metafísico que a lógica humana não consegue calcular. A saga dessa mulher transformada em besta continua a ecoar nas madrugadas, sendo contada de pai para filho como um aviso
de que os segredos do coração, quando revelados à luz das chamas sobrenaturais, podem ter um preço alto demais para qualquer mortal pagar. Na modernidade, a lenda da mula sem cabeça encontra novos espaços no imaginário urbano. Ela é associada a luzes estranhas que cruzam rodovias desertas e a incêndios florestais sem explicação lógica em noites de lua cheia. A figura da mulher que virou besta tornou-se um ícone da força feminina distorcida pela opressão religiosa e social, ganhando novas interpretações em livros e filmes. No entanto, a essência do mito permanece intacta. O fogo no pescoço continua sendo o símbolo da verdade que arde. Onde houver uma encruzilhada e uma consciência pesada, a mula terá o seu domínio. Ela é a guardiã das leis morais do sertão, a sentinela que garante que o sagrado não seja profanado sem que haja uma resposta à altura. O tilintar de seu freio é o metrônomo do medo brasileiro, marcando o tempo de uma noite que parece nunca ter fim para aqueles que carregam o peso do erro em suas trajetórias de vida. Ao encerrarmos este capítulo sobre a mula sem cabeça, fechamos mais um elo da nossa saga pelas lendas. Se o boto é a sedução das águas e o corpo seco é a rejeição da terra, a mula é a condenação do fogo. Ela é o elemento mais instável do nosso folclore, uma labareda que corre sobre quatro patas e que nos ensina sobre as consequências de nossos atos diante do eterno. A história dessa criatura continuará a brilhar nas estradas escuras, servindo como bússola para aqueles que temem se perder nos caminhos tortuosos da tentação. Quando você ouvir um relincho que soa como um choro e vir o horizonte se iluminar com um brilho avermelhado que não vem do sol, lembre-se da mulher que perdeu a cabeça por amor e ganhou o fogo por castigo. A saga não termina aqui, pois o fogo da mula nunca se apaga. Ele apenas espera a próxima quinta-feira para voltar a queimar o ar e os corações de quem se atreve a caminhar sob a lua cheia. O que você achou dessa jornada pelo fogo da mula sem cabeça? Se o tilintar do freio dessa criatura fez o seu sangue gelar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. No próximo vídeo, vamos para as matas fechadas encontrar o protetor que caminha com os pés para trás, o Curupira, o senhor das trilhas e o pesadelo dos caçadores. Ativa o sino para não perder essa continuação da nossa saga pelo sobrenatural brasileiro.